Mas vocês viveram a juventude de vocês. Quantos anos a mãe tinha quando começou a namorar? Quando eu casei, eu faltava 10 dias para fazer, 20 dias para fazer 20 anos. Eu comecei a 20 namorar há anos. 19 anos, né? 19. E o pai tinha quantos? 21. Quando a 21. gente casou, tinha 21 anos. Na época na época e muitos anos ainda foi muito roça, né? É só na lavoura, a gente trabalhava só na lavoura, né? Lavoura, não sei se o pessoal conhece lavoura. É, roça, que seja ali, né? Plantação. A gente vivia, e tipo assim, ó, ele ainda fez uma plantinha na época, sozinho, senão a gente plantava sempre junto com os pais, né? Não tinha a gente fazer safra pra gente, né? Aham. Então era mais assim, trabalhando pra eles até sair de casa, né? E, e aí foi conduzindo o namoro, foi conduzindo o relacionamento até chegar ao dito cujo do casamento. Como é que foi esse casamento? Como é que foi essa festa? Como é que se fazia festa no interior? Antigamente, eu para a igreja fazer a cerimônia lá, ia para o cartório assinar a promissória. Aí quando tinha o bem em nome, daí ia para casa. Aí a vítima normalmente no interior, assim, era o coitado porquinho que não tinha culpa de nada, que tinha que se morrer para os outros festejar. E assim era, ia comprar uns 2, 3 garrafão de vinho, porque a gente na época não tinha conhecimento do evangelho. Então era o garrafão de vinho, um porquinho, umas cucas que a mulherada fazia, e assim ia. Aí terminava a festa, era umas 2, 3 horas, e cada um para o seu canto. Aí... E reunia muitas pessoas? Não, só se convidava 3 ou 4, porque o porquinho muitas vezes era pequeno, né? Era mais só os vizinhos mais próximos, né? E parente a gente não tinha muito na época, só a família mesmo, né? Era só os vizinhos mais próximos de nós, né? As chácaras que tinha mais próximo de nós que a gente convidava, né? Daí, tanto no lado dele como no lado nosso, né? Aham. Os pais de vocês participaram? Sim, e eles estavam sempre ali. Nós fizemos num galpão uma mesa bem grande, né? Aquela mesa bem grande e a gente ali, todo mundo sentava no mesmo tempo, sabe? Aham. Era bem legal, assim, bem humilde, né? Era aquela Quantas festa, horas durava? Oi? aquela festa da simplicidade, não tinha luxo, era só fazer aquele churrasquinho, aquele bolinho, aquela comidinha assim e pronto. Durava 2, 3 horas a festa e pronto. Acabou e vai. O churrasco é uma tradição de anos, né? Na verdade, os casamentos na época, se não tivesse churrasco, não era casamento. Matava um boi, matava um porco, matava umas galinhas e fazia aquela fogueira de lenha. E como é que foi o início de casamento? Terminou o casamento, foram para cada um para sua casa, saiu com a Lamborghini puxada a boi? Caminhamos, depois do casamento, caminhamos acho que uns 8 quilômetros, nós tínhamos alugado um sítio lá. Era tudo caminhado? Só de pé, só no jipé mesmo. Quem tinha uma caminhonetezinha, um carro, era o Enio e o Heitor, né? Que o Heitor foi testemunho do nosso casamento, né? Daí ele levou nós até no Salto União, daí lá nós fomos a pé, lá pra Gleba. Daí lá na Gleba ele tinha um fogão, que a gente não foi ajeitar a casa antes, nada, sabe? Daí ele tinha um fogão a lenha que tinha ganhado ali. Nós botamos aquele fogão a lenha numa carroça e fomos atravessamos reunião, tudo, fomos lá em casa, chegamos lá em casa, nós limpar o fogão primeiro, de tudo limpar, instalar, arrumar uma mesa, que a gente fez uma mesa de madeira, né? Tudo tauba bruta ali. E assim foi até a noite nós ajeitar ali. Hoje a vida tá fácil demais, né? Hoje tá. Hoje, por exemplo, assim, ó. Hoje se um vai casar, ele ganha todos os bens dentro de casa. Praticamente tudo, só compra os graúdos, né? E vocês ganharam o quê? Na época, só que ganhamos foi um jogo de prato. Só as testemunhas que deu, sabe? Daí teve uma vizinha, deu uma canequinha. Tinha que escolher bem assim. Pelo menos pagasse o civil, né? Que a gente escolhia, ó, a pessoa mais ou menos pra... E a gente tinha uma amizade, porque essa do Heitor, ela é minha professora, né? E a gente tinha uma amizade muito profunda com ela. Daí eu disse pra mãe, disse que não podia nós como pegar ela, porque eram os pais que escolhiam, não era nós que ia escolher quem ia ser, né?
Daí eu disse pra mãe, nós podíamos pegar o Heitor e a esposa dele pra ser. Daí a mãe aceitou e o Léo pegou da parte dele o outro casal, né? E assim foi. Quem foi teu testemunho, pai? Meu testemunho foi um vizinho que nós tínhamos lá. O Margarino, né? Coitado, ele ainda teve que Ele era bem mais pobre, né? emprestar o dinheiro para pagar a minha parte na certidão do casamento. Errou ainda? Ele o pulo, Demorou mas... tanto tempo e deu o pulo fora? Não, mas daí nós tínhamos o Enio e daí o Décio também. O Décio é ao teu lado e o Enio também, né? tinha Lá ia os 4 testemunhos precisava, sabe, na nossa época. Daí a gente pegou 2 casal daí, no caso. Peguei o Enio e meu irmão, que ele já tinha um carro para levar nós, né? e o Heitor. Daí o Léo pegou o Décio, que é o primo dele, e o outro vizinho lá. Mas um era para a igreja, era outro para o cartório, né? Tinha que ter um para cada um. Isso. Então foi verdade. isso. E aí casaram e foram para a terra dos Pampa. Como é que foi o início de casamento ali? Primeiros momentos? É que daí ela falou, nós fomos para casa, para nossa casinha que nós tinha uma chacrinha, tinha uma alugado, chácara lá, né? que a gente tinha alugado para viver. Aí fomos organizar nossa mobília, que era tudo feito a pau a pique. Fizemos uma mesa, fogão a lenha, tivemos que ficar até 10 horas da noite tirando ferrugem que tinha em cima, e assim foi. Então, mas era... Nada do que a gente imagina hoje, Não. incrível como... Hoje em dia até eu nem- brinco quando eu vejo os casais assim, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra Gramado. Antigamente não existia, só hoje em dia para casal, além de dar uma despesa grande na confecção do casamento, nas despesas de convidados, ainda gasta um monte de dinheiro para pagar um hotel, sei lá, uma coisa de luxo lá. Então a coisa mudou muito, mudou. E não Se passava fosse nada. hoje, na atualidade, hoje, fazer um casamento à moda antiga, muita gente talvez se escandalizaria de ver a situação que era naquela época, os casamentos. E Pode falar, mãe. como eu estava falando assim no início, que eu pedi a Deus sobre o casamento, né, o marido, até eu queria completar agora, é assim, ó, daí na época veio várias pessoas, daí nós namoramos, né, daí veio várias pessoas pro meu irmão dizer, tu vai deixar esse casar, esse rapaz só vive na bodega, ele não trabalha muito. Daí até o meu irmão olhou pra mim e disse, olha, é ela que sabe, é porque ela trabalha. Disse assim, daí o homem tem vergonha e vai trabalhar, né? Daí eu sei que foi indo, vier dizer, eu disse pra eles que não tinha medo da situação, porque quando Deus coloca uma pessoa responde ao que a gente pede, e Deus deu essa pessoa pra mim, eu creio que vai ser, né, um trabalhar de Deus ainda mais forte, né? Então o casamento assim foi tranquilo, sabe, dali, ó. E foi como a gente tem pedido, né? Não fui atrás das pessoas que vinha bater até com a conta, onde é que se viu tu casar com ele e tal, né? Mas eu confiava ali na resposta que o Senhor tinha dado no momento que eu pedi para ele naquela noite, né? E daí, eu sei que foi na meia da semana, e daí no domingo foi, né? No primeiro dia da semana, e daí ele veio. Então eu disse, não, eu confio na resposta que Deus me deu, né? Que eu já tinha uma conversa com Deus sempre, já orava a Deus, né?